pode vir hoje, e também o Ramiro. Então, a gente vai andar sem eles por enquanto, e depois eles acompanham. Me comprometo nesse fim de semana de jogar os 2 vídeos que estão faltando na nuvem para a gente poder assistir tudo e não se perder, tá bom? Para quem tiver um pouquinho perdido. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho excepcionalmente bom. Eu estou muito feliz com o trabalho de vocês. Eu estou um pouquinho preocupado com a autoestima de vocês, porque vocês abrem os comentários, menos o Ezio, né, que é super metido, que nem eu, mas fora ele, o resto abre com comentários assim, desculpa, não li, não estou sabendo, assim, acho que não é necessário esse tipo de mentalidade, a gente está trabalhando junto, nem sempre a gente consegue terminar os textos, não tem problema, a gente lê o que a gente consegue. Tem livros, tem muitos livros na minha estante que eu comprei, conheci, que nem vocês. De que forma? Um professor que eu gosto fala do livro, eu compro o livro porque eu acho, esse livro é legal, eu quero ter ele, vai fazer parte do meu... E aí eu leio um tantinho que dá, durante, sabe, daquela semana ou daquele mês, e aí não deu para ler o resto, eu ponho na estante e fica anos ali na estante, sabe? Aí um dia você pega de volta por algum motivo, você precisa fazer uma pesquisa, você precisa escrever um artigo, você precisa fazer alguma coisa, você tem aquilo, você pega de volta, você flerta mais um pouco, você lê mais um pedaço. Então um livro não precisa ser dominado como assim, na lógica do patriarcado, isso aqui é meu, eu tenho, eu possuo. Ele pode ser feminino, ele pode ser uma coisa sempre meio que à distância, assim, sempre meio que, sabe assim, uma coisa que não é inteiramente minha, uma coisa que eu flerto, uma coisa que eu tento conquistar, uma coisa que eu faço um esforço para me dar uma atenção, uma coisa que eu tento negociar com a minha agenda, uma força feminina na sua vida. Eu acho que é um jeito muito mais interessante de pensar sobre um livro. Então, que a Mariana me perdoe, né? Mas todas essas são pequenas traições, assim, todas essas são pequenas forças femininas que me atraem, que eu paquero e que eu reparto com vocês, né? Então, não se preocupem, não fiquem nessa de, não li, não sei, não quero, e assim por diante. Eu sei que hoje foi uma semana muito complicada, então eu proponho para vocês que a gente faça uma aula um pouco mais curta e um pouco mais também expositiva, né? Quero dizer, um pouco mais só para a gente se situar no problema e aí a gente fica com uma apresentação de vocês para a semana que vem, tá? Eu acabei de me ligar que eu entrei antes de ligar o Prezi, então eu vou só sair rapidinho e voltar. Vocês podem ficar aí, questão de 15 segundos, só para eu poder colocar a câmera certa aqui, já vem. É uma ótima... o Will é tão brilhante. É uma ótima brincadeira artística essa, porque seria exatamente isso que aconteceria, né? Elas substituiriam a gente assim, sem as bordas afiadas, assim, né? Sem as partes que podem ofender. Muito bom, adorei. Você é fantástico, cara. O Will é o tipo de pessoa que vocês devem fazer amizade com ele e não dispensar dessa amizade, porque os artistas, eles são que nem as crianças, no sentido de que eles renovam a nossa experiência. Eles sempre fazem a gente pensar alguma coisa nova, eles sempre fazem a gente... A Mari me contou uma história muito legal outro dia. Como que ele falou, Mari? Porque a gente vai e volta da faculdade juntos, né? E na volta a gente estava conversando sobre o futuro, sobre como a gente pensa em, né, guiar a nossa clínica e tal. E eu comentei que eu tinha pensado porque eu tenho uma oficina mecânica e tenho um escritório lá, e eu comentei que os clientes ficam desabafando comigo, né? O maior tempão lá. Eu falei, eu vou aproveitar e vou fazer o meu consultório psicológico lá na oficina mesmo. Aí o Will soltou assim na mesma hora, oficina de insights. Tipo assim, ele nem pensou pra falar, sabe? Eu fiquei, mano, como assim? Ele direto faz isso. Você fala uma coisa pra ele, ele já vem com outra, assim, sabe? A criatividade, assim, lá em cima. Muito bom. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu vou fazer um breve comentário sobre Canguilhem, e eu vou fazer um breve comentário sobre
como que eu acho que a gente deve proceder nos próximos encontros, e eu vou fazer também um breve comentário sobre o que eu acho que a gente está fazendo tudo isso, né? Qual que vai ser a sequência dos passos. Bom, primeiro eu vou dizer assim, o que é meu plano para hoje? Meu plano para hoje é falar um pouquinho sobre Canguilhem, falar um pouquinho sobre por que a gente está estudando normal e patológico, depois levantar alguns pontos específicos logo na introdução para preparar a leitura de vocês, e depois fazer uma pausa, depois abrir para os comentários, para as dúvidas, enfim, tá? Aí fica à vontade vocês para comentário. O Canguilhem é uma figura muito especial, muito essencial para o pensamento contemporâneo, para ajudar, assim, o mapa, né? Para a gente se localizar. O Guilherme é francês, ele trabalha entre a década de 30, 40, 50, 60, por aí, e ele é professor de figuras, assim, super humildes e desnecessárias, tipo Althusser, tipo Foucault, tipo, enfim, uma série de filósofos contemporâneos que marcaram o século XX. A gente tem que pensar numa divisão política da teoria, quando a gente pensa no Canguilhem. Quero dizer assim, a gente tem que pensar o Canguilhem no contexto disso que a gente chama de filosofia continental. A gente tem que pensar o Canguilhem no contexto no qual a filosofia e o pensamento filosófico e as suas derivações, né, para a sociologia, para o estruturalismo, para a psicanálise, para a linguística e assim por diante, elas se dividem em campos políticos. Então, por exemplo, você vê na Inglaterra, nas universidades anglo-saxônicas, você vê uma ênfase para a filosofia da lógica, para a matemática, para a filosofia analítica e assim por diante. Enquanto que nos países latinos, assim, na França, na Espanha, em Portugal, você vê uma ênfase na importância da psicanálise, você vê uma influência muito grande do marxismo e do materialismo histórico, e assim por diante. Então a gente tem que entender o Canguilhem no contexto de um certo período político, tanto quanto um certo período teórico. Esse cara, ele é muito importante. Por quê? Porque ele está pensando como organizar isso que hoje a gente chama, propriamente dito, de epistemologia. Então, quando a gente fala de epistemologia, tem várias versões do que pode ser epistemologia. O termo epistemologia em si não quer dizer nada, quer dizer simplesmente estudar de onde vêm as ideias. Mas existem vários jeitos de pensar isso. Tem um jeito lógico de pensar isso, tem um jeito gerativo de pensar isso, tem um jeito histórico de pensar isso, e assim por diante. O Canguilhem, ele é uma figura muito interessante. Por quê? Porque ele pensa a história das ideias. E ele entende a epistemologia como o estudo da história das ideias. Ele não é necessariamente um marxista, na medida em que ele expõe as suas ideias, ele não está pensando na relação de classe, nem nada disso, mas ele está pensando na história progressiva das ideias. Tá? E por que isso é fundamental, e aqui eu não estou falando de psicologia ainda, tá? Mas por que isso é fundamental para qualquer pensador relevante, para qualquer pessoa que esteja interessado em conversar seriamente no mundo? Porque a gente tende a descronologizar as ideias. Então a gente tende a tratar as ideias como se elas existissem fora do tempo. E tem um perigo inerente e profundo em tratar as ideias assim. Né? Então, por exemplo, quando alguém fala, Freud usava cocaína, por exemplo. Freud usava cocaína em 1880 e 85, quando cocaína era um remédio que muita gente usava. Né? Era um remédio típico que tinha nas farmácias para tomar. É um exemplo do que eu estou querendo produzir. E aí você continua falando assim, né? Freud pensava na família nuclear. Mas a família nuclear era o que na Europa daquela época estava disponível para ele. Ele não tinha nenhum acesso a famílias, né, novas e novas formas de estrutura familiar e famílias abertas e assim por diante. Então, a gente tem que pegar cada ideia no seu tempo. Algumas ideias parecem absurdas, outras parecem óbvias, mas cada uma teve o seu lugar no seu tempo. Então, o Canguilhem é um cara que está pensando em colocar as ideias no seu tempo e entender as ciências na medida em que elas são evoluções ou lutas entre certas ideias. Né?
Esse é um trabalho muito importante. Muito importante. Ele desnaturaliza as ideias e ele coloca a gente na posição de entender qual que é o percurso que nos trouxe até aqui. Né? É a velha proposta teórica, né? Aquele que não sabe a sua história está fadado a repeti-la. Então, o Canguilhem está trazendo isso para nós no nível das ideias, no nível das ciências. Quer dizer, se a gente não sabe como é que as ideias foram produzidas, a gente vai tender a voltar para velhas ideias. É que nem o Stephen Jay Gould falou no nosso último encontro sobre inteligência. Né? Ele fala assim, essas ideias novas que aparecem sobre inteligência, elas não são consequência de novos fatos, elas são consequências de velhos preconceitos. Né? Quer dizer, são ideias que lá em Sócrates já apareciam e que só tomam novas roupagens. Então, saber das histórias das ideias é uma das tarefas de qualquer pensador de qualquer área. Então, se você é da área da sociologia, você tem que saber a história das ideias sociológicas. Se você é da área da filosofia, a história da filosofia. Se você é da psicologia, a história das ideias sobre psicologia. Só que aí, veja, os psicólogos, agora eu vou falar de psicólogos. Os psicólogos têm uma tarefa mais complicada do que algumas outras áreas. Por quê? Porque a psicologia, como a gente já discutiu tantas vezes, não é uma área assim com limites tão bem definidos, não é mesmo? A gente sofre influências o tempo inteiro, né? Da neurologia, da medicina, do espiritismo, da autoajuda, né? Quer dizer, uma série de influências. Então, a gente sabe que para entender a história das ideias na psicologia, a gente tem que entender uma série de outros contextos históricos aí, epistemológicos. Muito bem. Entra em jogo o normal e o patológico. Tá? Por quê? Porque, veja, o normal e o patológico é uma discussão que o Canguilhem está provocando, não sobre uma ideia específica da psicologia, mas sobre toda uma série de modelos, templates, hoje em dia a gente chamaria, para o pessoal do Canva, aí, né? Templates, modelos, estruturas de pensamento sobre normalidade. Eu não sei se vocês sabem, vocês são woke, né? Vocês são da geração Z aí. Vocês sabem que a coisa mais perigosa é normalizar alguma coisa, né? É considerar, saber qual que é o normal. Então a gente pode falar, por exemplo, uma família normal, né? Ou a gente pode falar um comportamento normal, ou uma sexualidade normal. Né? A gente pode falar de todas as formas como isso é um tipo de violência. A gente pode pensar de todas as formas nas quais isso é uma forma de violência. Né? Então, veja, o normal e o patológico é um caminho que eu queria fazer com vocês para a gente poder chegar na história da loucura do Foucault. Tá? Então, antes da gente chegar na história da loucura do Foucault, eu queria passar pelo normal e pelo patológico. Por quê? Porque, veja, e aqui está uma diferença muito importante entre Canguilhem e Foucault. Quando a gente está falando do Canguilhem, a gente está falando de alguém que está lidando com problemas epistemológicos, ou seja, a base do que é a fonte de pesquisa dele é epistemologia. Então ele vai atrás de autores que estão pensando, por exemplo, o que é normal e patológico. Percebe? Quando o Foucault faz uma investigação sobre os estados mentais, ele não investiga pensadores sobre o assunto, ele investiga o assunto. Você entende a diferença? Então ele investiga, por exemplo, os manicômios, como que eles foram criados. Ele investiga, por exemplo, as práticas de exclusão, os dispositivos sociais mesmo. Ele está investigando isso que a gente vai chamar de biopolítica, quer dizer, as práticas sobre os corpos. Tá? Então são duas formas diferentes de organizar o problema. Eu queria passar pela primeira antes da gente chegar na segunda. Tá? Claro, nem todos os trabalhos que o Foucault fez são dessa forma. Isso seria uma das fases do trabalho dele, que geralmente a gente chama de arqueológica, a fase arqueológica, onde ele vai nos grandes arquivos europeus antigos para ver como é que eles praticavam mesmo as atividades do dia a dia sobre as pessoas, sabe? As atividades da sexualidade, as atividades da loucura e assim por diante. Depois ele vai passar por outros momentos que ele pensa muito essas questões epistemológicas.
por exemplo, em As Palavras e as Coisas, e em outros textos. Bom, isso não é o nosso assunto. Então, antes da gente chegar em História da Loucura e pensar mesmo sobre como essas práticas incidem sobre os corpos, eu queria conversar um pouquinho com vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que a gente pensa essas coisas, como que a gente organiza essas coisas no nosso pensamento. E eu queria que a gente partisse do pressuposto de que é tudo ideologia. Analista de discurso, né? Então, eu queria que a gente partisse do pressuposto de que é tudo ideologia. Quero dizer, que tudo que a gente vai falar aqui não são fatos, não são descobertas, mas são construções sociais determinadas por uma certa economia, determinadas por uma certa ideologia, por uma certa posição dominante de certos discursos. Tá? Eu queria que a gente pensasse em todas as formas de pensar normal e patológico como formas de prática social, como formas de discurso. Eu queria que a gente não pensasse em nada dessas coisas como fatos ou como descobertas, mas como organizações dos corpos. Tá? É fácil chegar a essa conclusão. Pensem, por exemplo, nos TikTokers e nos YouTubers de hoje em dia, por exemplo. Essas pessoas que hoje estão no topo do mundo, né? A maior TikToker qual que é? É aquela menina de 15 anos que dança, não é aquela que faz dancinhas. Essa menina, Carly, alguma coisa, você sabe de que eu tô falando? Charlie, enfim, não importa. A maior TikToker do mundo é uma adolescente que faz dancinhas de 30 segundos. Essa pessoa, há 50 anos atrás, é uma adolescente em casa fazendo dancinhas. Não tem um puto, ninguém conhece. Não tem nada a dizer sobre nada. Hoje, ela é uma estrela mundial, zilionária, com inúmeros contratos assim por diante. Ou seja, veja, um instrumento econômico determinou quem importa e quem não importa. Percebe como é que isso funciona? Determinou quem é válido, quem não é, quem pode ser ouvido, quem não pode, assim por diante. Os instrumentos sociais, os dispositivos, Foucault vai dizer, eles fazem esse trabalho. Decidem o que importa, o que não importa, o que precisa ser editado, o que está bom, o que some, o que aparece, assim por diante. Tá? Então, eu queria pensar na loucura e no normal e no patológico como tais dispositivos, que nem o TikTok, como práticas sociais que determinam quem que entra, quem que sai, quem que pode, quem que não pode, quem que fica, quem que e como, tá? Muito bem. Para dar um exemplo disso, eu trouxe aqui a continuação de um texto que eu comecei a ler para vocês, o Peixe. Infelizmente eu não coloquei na tela, esqueci. Mas eu queria, é um parágrafo só, eu queria ler para vocês. É o Peixe falando sobre o narcisismo universal do pensamento humano, e ele fala assim, ele fala sobre o mito psicológico, né? O mito do, por exemplo, da normalidade, ou o mito da patologia, né? Ele fala assim, seria profundamente injusto atribuir só aos psicólogos profissionais a responsabilidade desse mito onipresente. O que eles fizeram foi só dar forma, através de uma série de construções mais ou menos sofisticadas, ele está tirando sarro, tá? Há representações que já vêm à mente de todo sujeito humano normal, ele coloca entre aspas. Ou ao menos todo ocidental. Viajante de comércio, diplomata, empregada militar, mulher do mundo, caputino, torneiro, desde que ele é levado, por essa ou aquela via, a produzir a sua epistemologia espontânea da ação humana. Os universitários, ele fala, vocês, não têm a priori nenhuma razão para escapar a tal evidência. É aqui que eu começo o meu trabalho. O que isso aqui quer dizer? Para o William, que está com uma cara de não gostei disso aqui, não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer ele quer dizer o seguinte: os universitários não têm nenhuma defesa contra a ideologia só porque eles estão pagando mensalidade da universidade. Entende isso? O pagamento de uma mensalidade universitária não protege você da ideologia. Não protege você das pressuposições que a gente faz como todo ser humano normal faz. Então, se você pergunta para uma dona de casa, por exemplo, por que as pessoas gostam de fofocar? Ela vai ter uma teoria psicológica da ação humana. As pessoas gostam de fofocar porque
O ser humano é de um jeito que ela vai ter uma teoria sobre a ação humana, percebe? Se você perguntar para um pedreiro por que a mulherada trai, ele vai ter uma teoria sobre por que a mulherada trai. Ah, a mulher é tal coisa, não sei o que tal, percebe? Aí se você perguntar para um universitário alguma coisa, ele vai também ter uma teoria, entendeu? E essa teoria, o Peixeira está falando, a gente não tem nenhum motivo para imaginar que ela é mais científica ou protegida por algum motivo da ideologia. É isso que ele está querendo dizer. Elas são todas concepções espontâneas da ação humana. O que o universitário faz é se proteger por detrás de argumentos. No encontro passado, a gente estava falando sobre o livro do Stephen Jay Gould, e ele fala uma coisa muito interessante quando ele fala sobre o trabalho que o Sócrates fez naquela divisão de castas, né? Ele fala, a diferença do Sócrates para hoje em dia é que o Sócrates sabia que ele estava mentindo. Quer dizer, quando o Sócrates faz aquela divisão, ele está fazendo uma brincadeira, ele está fazendo um experimento filosófico, que nem o Nietzsche fez vários, que nem, enfim, a gente faz de vez em quando esses experimentos. Agora, quando um psicólogo hoje fala, um eugenista, né, por exemplo, fala do tamanho do cérebro do negro e como que isso é uma boa justificativa para proibir o negro de votar, por exemplo, ele não percebe mais que ele está mentindo. Percebe? Por quê? Porque ele está pego pela ideologia dominante, que faz com que aquilo apareça como óbvio para ele. Que toda ideologia é óbvia e neutra. Né? Então, por que que... Agora eu vou chegar num ponto maravilhoso. Por que que eu confio tanto nessas brincadeiras do Will, por exemplo, que a Mariana estava relatando hoje? Por que que eu falo para vocês que ler todo o texto não é importante? E por que que eu parabenizei vocês pelo percurso que vocês estão fazendo? Por causa do parágrafo seguinte. Olha só o que ele fala no parágrafo seguinte. Simultaneamente, ao mesmo tempo que a ideologia domina o sujeito, tá? Simultaneamente, todo sujeito, aí ele dá os mesmos exemplos, viajante de comércio, diplomata, empregada ou universitário, experimenta em sua vida, em seus gestos e palavras as mais cotidianas, até os seus encontros os mais dramáticos consigo mesmo, como para ele, esse domínio, essa certeza toda, por exemplo, a certeza da diferença entre o normal e o patológico, como esse domínio tropeça. Nessa experiência singular da falha, se marca a tomada inconsciente pela qual o sujeito está submetido à castração simbólica. Quer dizer, se marca a medida na qual o sujeito não é inteiramente dono dele. Não é inteiramente normal, não é inteiramente patológico, não é inteiramente mestre, não é inteiramente mulher, não é inteiramente homem, não é inteiramente ele. Essa ferida narcísica não se confunde em absoluto com os limites inerentes a coerções biológicas ou sociológicas. Tipo assim, não é a mesma coisa que não saber. O ato falho não é a mesma coisa que não saber. Ou errar. O ato falho é outra coisa. É saber, mas mesmo assim errar. É errar para fora de mim. É alguma coisa em mim para fora de mim. Por exemplo, o lapso é completamente diferente do fracasso de um comportamento. Tá? Constitui a estranheza familiar a qual todo sujeito humano é confrontado. E ainda aí não é preciso ser especialista para saber alguma coisa. É até mesmo uma desvantagem. É até mesmo uma desvantagem. Foi o Baudrillard que uma vez disse: a pessoa que menos sabe sobre o presente é o jornalista. Para ser um especialista é até mesmo uma desvantagem. Eu poderia dizer para vocês assim: a pessoa que menos sabe sobre a experiência de um sujeito é o psicólogo. Sabe assim? E é por isso que, por exemplo, o Freud faz uma questão tão firme de dizer que a psicanálise não é uma psicologia. Várias psicologias estavam surgindo. Mas ele está descrevendo outra coisa. Ele não está descrevendo esse espaço do domínio, esse espaço das funções psicológicas básicas, esse espaço do domínio do sujeito. Ele está mostrando o espaço no qual justamente isso fracassa. Tá? Então, quando a gente estiver falando sobre normal e sobre patológico, eu queria que a gente tivesse esse mindset de que, sim, existe a dominação, mas também, ao mesmo tempo, e sempre existe a resistência.
de que sim, existem as formas de padronização e de disciplinarização, mas isso o tempo inteiro fracassa. E nenhum sistema humano, mesmo programacional, mesmo digital, nenhum sistema humano não fracassa. Porque o corpo fracassa. Porque o sujeito é castrado, porque a gente vive nessas limitações nossas. Tá? Bom, muito bem. Então, eu vou só citar algumas coisinhas, eu vou levantar alguns probleminhas, vocês vão anotando se vocês quiserem, e depois a gente faz uma pausa, vocês comentam e a gente encerra, tá? Bom, então, primeira coisinha que eu selecionei aqui dessa introdução é assim, eu pergunto para vocês, né, por que justamente essa formulação do problema? E ele fala justamente essa questão sobre ideologia, ele fala, é um fato a ser considerado que geralmente se chega à medicina na total ignorância das teorias médicas, mas não sem ideias preconcebidas sobre muitos conceitos médicos. Entende? Quero dizer assim, a gente não sabe nada sobre o que define uma doença ou alguma coisa assim, mas a gente, da mesma forma que a gente tem teorias psicológicas, a gente também tem teorias sobre normal e patológico, né? A gente tem teorias sobre o que faz mal, a gente tem teorias sobre tá doente, o cara tá doente. A gente tem teorias que dividem certos sujeitos de outros. A gente é culpado disso o tempo inteiro. Lembrem de um amigo de vocês. Eu tô falando isso porque ontem aconteceu isso comigo, eu nem me peguei fazendo, eu estava lendo o livro. Olha só como a ideologia funciona. Eu estava lendo o livro, eu guardei o livro, o João me perguntou sobre um amigo meu, e eu imediatamente esqueci tudo isso aqui, como a ideologia funciona. Eu estava pensando num amigo meu que não está bem, assim, quero dizer, na vida, sabe? Não assim, pegou uma doença, mas assim, ele não está se achando, ele está com problema de não estar trabalhando, ele está com problema de não estar com muito interesse, sabe? E aí eu começo a colocar ele na caixinha do patológico, sem querer. Sabe assim, sem querer, sem perceber que eu estou fazendo, ele começa a deslizar para aquele lugar tão confortável, onde a gente pode isolar as pessoas que nos lembram de alguma coisa, que retomam alguma coisa na gente que a gente não quer ver. Né? Então, vocês devem ter um familiar, um tio, uma prima, um amigo que cai nessa categoria, né? Por favor, ninguém fale, não, sou eu da minha família. Pelo amor de Deus. Vocês devem ter algum exemplo na família de vocês que, ou entre os seus amigos, que dá vontade de colocar de fora. Né? Que dá vontade de falar assim, essa pessoa tá mal, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa, né? Quer dizer, a gente faz isso. Outro dia a Mariana me contou um caso de uma moça, como é que é aquele caso daquela moça com aquela criança na internet, amor? Mari Maria. Mari Maria. Conte aí para nós esse caso. Eu estou usando esse caso, né? Porque pense nisso, pense como psicólogo um segundo, vem aqui comigo, tá? O que vai fazer diferença? É a mesma coisa que a homossexualidade. O que vai fazer diferença o que aquela família está fazendo? Para você, o que vai fazer diferença? Entende? Se a mulher vai ou não diagnosticar o filho, qual que é a diferença para a sua família? Se não faz, então é porque, veja, quando o cara está pedindo para você diagnosticar, ele está pedindo alguma coisa que não é para ele. É para caso de ordem social, percebe o que eu estou dizendo? É que nem quando você ouve aqueles conservadores americanos falando como é que eu vou explicar para o meu filho o que um casal gay faz? Entende? Quero dizer assim, ele tá fazendo uma exigência sobre a ordem social das coisas. Ele está querendo dizer assim, não importa se é comigo ou se é com um ou se é com outro, isso aqui não está dentro da lei social. Isso aqui não pode ser aceitado como um comportamento válido na sociedade. Entende? É como se a gente fosse cair na barbárie por causa da falta de diagnóstico, ou por causa de um tipo de sexualidade, ou por causa de um tipo de comportamento, ou por causa de um tipo de... ou seja, tem alguma coisa a ver com a ordem social. Nai, fala.
E, gente, assim, eu já vou te chamar isso, deixa eu ser bem claro, né? O contrário também é verdade. Quero dizer assim, eu conheço mais de uma pessoa, inclusive eu tive um paciente há um tempo atrás, cujo diagnóstico salvou a vida desse cara. Sabe assim, existem também esses casos. Quero dizer assim, que o cara tá patinando, não tá dando conta, não tá dando conta. Aí ele encontra um bom psiquiatra, ele encontra um bom psicólogo, ele recebe um diagnóstico, ele começa a tomar um certo remédio, e isso salva a vida do cara, às vezes, em muitos casos, literalmente. Então, veja, não é a questão de que, né, é ruim ou é bom. É a questão de que tem uma função social específica o diagnóstico. Ele tem um valor social específico. Ele produz um trabalho sobre o corpo, sobre a subjetividade, sobre a experiência humana. Ele produz um trabalho. Às vezes esse trabalho, que nem a Nai comentou, é incrivelmente danoso. Frequentemente é. Especialmente a Nai foi muito sensível nesse ponto no caso das crianças. Por quê? Porque as crianças, elas respondem. A criança nunca está doente, né? Não tem escritor na psicologia que não organize a ideia dessa forma, tanto na psicanálise quanto em todas as outras disciplinas, né? A criança nunca está doente, quem está doente é a família, a criança, né, é o veículo na forma da qual isso se expressa, né? Então, às vezes o diagnóstico é incrivelmente tóxico, pode ser altamente violento e colocar em perigo todas as potencialidades de um ser humano, né? Por exemplo, na minha época de colégio, eu com certeza teria sido diagnosticado se fosse 20 anos depois, porque na minha época não tinha isso daí, né? Em 1990, ninguém estava dando, nem tinha remédio de TDAH direito, ninguém estava preocupado com nada disso. O moleque é burro, sei lá, o moleque é bagunceiro. Chegava em casa, levava esporro, né, levava advertência, chegava em casa com advertência, aquela briga, né? Mas eu fui indo assim, a trancos e barrancos pelo sistema escolar, sem ter que tomar remédio. E aí fiz minha faculdade, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado na Unicamp, quer dizer, deu tudo certo para mim do ponto de vista acadêmico. E talvez não tivesse dado se eu estivesse tomando remédio o tempo inteiro, né? Então, é só um dos bilhões de exemplos disso. Mas o contrário, muito bem, também você pode encontrar. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que é afilhado, né? Que passou pelo sistema de adoção. Né? Então ele ficou naquelas casas de apoio durante muito tempo. Ele é irmão mais velho da minha afilhada, né? E ela ainda era muito nova, ela era bebê quando ela foi para o sistema de adoção, porque as mães dela são, né, gays, elas adotaram pelo... E ela chegou assim, sem nem muito perceber que ela é adotada, sabe? Porque ela foi adotada, ela ainda tinha 3, 4, acho, a Bruna. Então, mas ele passou por muitas violências nas casas, né? E ele não dá conta sem um remédio, sabe? Precisa do remédio. E quando não tem o remédio, tem ataque, tem isso aqui. O menino é maior que eu. Então, tem casos nos quais isso aí salva a vida de alguém. O acompanhamento, os remédios e tudo mais. A questão não é que é sempre bom e não é que é sempre ruim. A questão é que é uma forma de organização, é uma forma de violência, é uma forma de configuração da vida, é um trabalho que se faz sobre o corpo, é um trabalho que faz sobre a subjetividade, é um trabalho que se faz sobre as famílias e é um trabalho de ordem social. Se não fosse, a gente não estaria ouvindo pedidos de diagnosticar filho de gente no TikTok. Se fosse uma questão pessoal, se fosse uma questão de escolha pessoal, tipo de tara, sabe? De gosto de filme, se fosse uma coisa assim que tanto faz, não teria pedido, ninguém entra no TikTok e fala, não, eu gosto de filme de terror, senão o mundo vai acabar. Entende? Não faz diferença para os outros que tipo de filme que você gosta, que tipo de... Mas faz diferença para os outros que tipo de tratamento médico que você dá para os seus filhos. É uma questão de ordem social. E aí eu faria até uma provocação para vocês. Eu faria assim... E no caso da vacina, né? Para pensar. Quando teve o Covid, tinha aquele pessoalzinho bem maluquinho, né? Que não queria vacinar e tal.
esse é um daqueles poucos momentos que até eu falo assim, nessas horas a gente precisava de um fascismo, sabe? Porque, sabe assim, só de vez em quando eu não resisto, porque é claro que tem toda a questão da exclusão das práticas, mas, porra, pera, emergência pública, vamos tomar providências de emergência pública, né, aquela coisa. Então teve aquele pessoalzinho que não queria dar vacina, porque em 1970 tinha um médico bêbado que decidiu que vacina dava autismo, aquelas histórias. E a gente fica pensando assim, em que medida é diferente? Se eu entro no TikTok e falo, pelo amor de Deus, vacine o seu filho, vacina é para todo mundo, não é só para ele. A gente precisa de, né, uma porcentagem inoculada para aquela estatística, né? Qual que é a diferença disso para, pelo amor de Deus, diagnostique o seu filho? Tem uma diferença, não tem? Tudo bem, tem. Mas qual? As duas parecem pedidos de ordem pública. Parecem, a princípio, pedidos de ordem pública. Tipo, como se isso fosse fazer uma diferença na sua vida. Existe uma diferença. Agora, que diferença exatamente é essa? A gente precisa desenvolver. Né? Bom, eu queria que vocês soubessem, quando vocês começarem a ler esse livro, ou reler esse livro para a semana que vem, é o seguinte, ele vai apresentar várias teorias. Como ler Canguilhem? Se vocês estivessem no doutorado, eu falaria, olha, peguem as referências bibliográficas, tomem cuidado e assim por diante. Só que veja, o Canguilhem, ele não é pouca coisa, ele não está de brincadeira, ele lê coisa de 1850, ele lê coisa de, sabe assim, ele tá ligado. Então, como é que eu leio Canguilhem? Eu leio pulando um monte de coisa. O que eu quero dizer com pulando um monte de coisa? Eu quero dizer assim, pulando certos momentos que ele fala assim, quando o Harvey e o Holler disseram tal coisa, eles não disseram não sei o que, eles... Tá, ok, próximo ponto, entende? Então não tenham medo de chegar no ponto, porque o trabalho é muito longo e vocês não vão dar conta se vocês pararem em cada acadêmico para jogar no Wikipedia e ver o que ele está falando e ver qualquer distinção específica, tá? Nessa primeira parte, ele está jogando várias coisinhas para provocar a gente sobre como pensar essa diferença entre normal e patológico. Ele primeiro começa perguntando assim, será que o patológico é uma modificação do estado normal? Tipo, nós estamos todos normais e aí uma mudança disso, é isso que é o patológico? Ou será que o patológico é um outro tipo ou estado de coisas? Veja, gente, isso é uma pergunta séria para um psicólogo. Isso não é teórico ou abstrato, ou sei lá, aquelas coisas que as pessoas, né, as pessoas não querem discutir e falar, é complexo isso daí. Não, não, pera. Vamos parar com esse papo de é complexo isso daí e vamos pensar sobre o assunto, porque vocês vão ser psicólogos. E como você vê um paciente determina como você trata um paciente. Correto? Então veja, ele começa propondo duas ideias iniciais. Isso que ele chama de teoria ontológica versus teoria dinamista ou funcional. E quando ele fala de teoria ontológica, ele está propondo assim uma ideia na qual a doença é uma coisa, tem um status. Por isso ontológica. Ela tem um status de coisa. Então ela entra e sai. Ele fala como que por uma porta de um ser humano. Então, tipo, por exemplo, no caso da virologia. A virologia seria uma teoria ontológica da doença. O vírus é uma coisa que entra e, portanto, pode ser expulso. O sujeito está normal sem o vírus e estará doente com o vírus. Percebe como é que funciona? Teoria. Agora, tem uma outra ideia de doença, e todas essas dançam dentro da medicina. Olha que engraçada essa profissão. Tem uma outra teoria que ele está propondo ali, que é essa que ele está chamando de dinamista ou funcional, que é uma teoria que a doença, na verdade, não é uma coisa que entra e sai, mas é um desequilíbrio de forças. Tipo, por exemplo, se eu estou com febre, por exemplo, gripe, né? Estou com vírus, não seria o vírus a doença. A doença não seria o vírus. A doença seria todo o meu sistema imunológico combatendo o vírus e como que isso desequilibra o meu sistema. Então, os leucócitos, será que eu ainda lembro de tudo isso com quase 40 anos? Todos os leucócitos e todos os sistemas imunológicos e as glândulas, e as coisas que incham, e as coisas que, tudo que se desequilibra no corpo,
todas as coisas cuja função é modificada. Esse seria o estado patológico, a modificação do sistema. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ambas essas teorias encaram a doença, ou melhor, a experiência de estar doente, como uma situação polêmica. Olha que formulação interessante. Seja uma luta do organismo contra um ser estranho, seja uma luta interna de forças que se afrontam. Então, veja, em ambos esses casos, o normal seria um processo definido, que é alterado por algum motivo para um processo outro, que não é esse definido, por algum evento, tipo uma doença, por exemplo, que entra um desequilíbrio de forças. Tá? Agora, pense isso como psicólogo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que eu conheço melhor. Uma neurose, por exemplo. Uma neurose é alguma coisa, é uma ontologia, quer dizer, é uma função ontológica de doença. Uma neurose é uma coisa que entra no sujeito e pode sair. Então, tá bom. Ele diz que não. Então, se não é, então será que é realmente um desequilíbrio de forças? Quer dizer, será que a gente pode pensar a neurose como alguma coisa do tipo um desvio da função normal causada por qualquer que seja evento, tipo um trauma, por exemplo, ou a castração mesmo. Um trauma que produz, então, um desvio. Esse desvio seria, então, a neurose. O processo normal aqui, e aí depois aqui a neurose. Nesse mesmo capítulo, ele propõe uma terceira opção. Uma opção que é a ideia da doença como quantidade, como uma mudança quantitativa em processos normais. Ele diz, uma teoria das relações entre o normal e o patológico, segundo a qual os fenômenos patológicos nos organismos vivos nada mais são do que variações quantitativas, para mais ou menos, dos fenômenos fisiológicos correspondentes. Semanticamente, o patológico é designado a partir do normal não tanto como a ou dis, mas como hiper ou hipo. Então, já começou a combinar um pouco mais com psicanálise em particular. Por exemplo, a neurose seria uma hiperneurose, na verdade. Quer dizer, que o sujeito é neurótico, no sentido de que a neurose é uma estrutura da castração, através da qual o recalcado retorna no nível do simbólico, tá? Não precisa saber de nada disso, depois a gente vai estudar psicanálise um dia desse. Mas, no caso das neuroses que aparecem na clínica, a gente estaria falando de neuroses cujos sintomas se tornaram suportáveis. A gente estaria falando de agudas, neuroses agudas. Né? Então, a mesma estrutura, o mesmo processo. Não é um processo diferente causado por um evento. O mesmo processo, só que agudo. Entende? Então, por exemplo, assim, vamos supor, a Nayara é um pouquinho neurótica com limpeza. Ela, em aeroporto, ela tem dificuldade de comer, ela leva álcool para os lugares onde ela vai e tal, e tal. Neurose. A Nayara, recentemente, começou a não conseguir mais sair de casa porque tá tudo sujo. E ela não dá conta, e ela reclama do Brasil porque aqui tá sujo, e ela não quer ir mais pro trabalho dela porque lá tá tudo sujo, né? Neurose aguda, sabe assim? Quer dizer, poderia chegar um pouquinho mais perto do que a gente está falando, mas essas todas são diferentes concepções. O que eu fiz aqui? Caiu! Frouxo. Essas todas são diferentes, enfim, variações de uma proposta de como pensar a diferença entre normal e patológico. Veja, para nem todas as teorias psicológicas a gente vai dar conta de fazer dessa forma. Quero dizer com isso, eu quero dizer assim, para quem gosta de psicanálise, esse pode ser um caminho. Mas, por exemplo, no caso do Skinner, por exemplo. Para o Skinner, o William é apaixonado por Skinner. Então, a gente tem que dar chance para todo mundo. Para o Skinner, por exemplo, doença não é um bom termo. Porque da mesma forma que o comportamento
Da mesma forma que seria um comportamento normal, o comportamento patológico também é uma adaptação, o Skinner diria. Todo comportamento é uma adaptação a alguma coisa. Tá? Se aquilo não é resultado de uma adaptação, aquilo não é resultado do comportamento, quero dizer, não é campo de trabalho de um psicólogo. Então o cara pode ter, por exemplo, para o Skinner, alguma disfunção cerebral orgânica que leve a alguma coisa. Mas se a gente está falando de comportamento, a gente está sempre falando de adaptação. Não tem outro tipo de comportamento que não seja adaptativo. Comportamento é a relação do sujeito com o meio e como isso transforma o que ele produz como resposta. É isso que é comportamento. A relação do sujeito com o meio, o que ele produz como resposta. Então, como que a gente poderia pensar em doença nesse caso? Se o comportamento doente e o comportamento normal são ambas formas de responder a um meio. A Nayara está se divertindo horrores, ela está escondidinha ali embaixo do braço dela. Então, veja, a gente tem que entender que diferentes abordagens vão ter posturas diferentes em relação a tudo isso. Eu não preciso nem dizer, né, que a postura de uma figura que nem o Rogers sobre isso é mais radical ainda, né? Ele vai falar assim, gente, ame, tá tudo bem, a gente tá junto. Não, tô brincando. É claro que é mais sério que isso. Mas eu quero dizer assim, cada abordagem vai ter uma postura diferente em relação aonde que está essa divisão e como que a gente olha para o sujeito. A verdade, eu vou parar por aqui, eu vou dizer assim, a verdade prática é que isso aparece muito na pesquisa e muito pouco na clínica. Ele fala isso no livro, ele fala, a psicologia ficou mais seriamente com essa proposta de doença como hiper ou hipo, né? Doença como quantidade. Ele fala assim, ele está citando um outro autor, mas ele fala o sono, a loucura, o delírio, o sonambulismo, a alucinação, oferecem à psicologia individual um campo de experiências bem mais fecundo que o estado ordinário, pois os fenômenos que nesse estado são como que apagados por sua tenuidade aparecem de maneira sensível nas crises extraordinárias por sua exageração. Eu juro por Deus, gente, eu não achei a citação para colocar aqui, mas o Freud falou, tipo, uma coisa que é assim, é quase exatamente igual. Ele falou que a vantagem de estudar as neuroses é que nas neuroses agudas, os processos normais aparecem em relevo, em destaque. O jeito que a gente sintomatiza as coisas, o jeito que a gente sonha as coisas, o jeito que a gente fracassa nas coisas, ele aparece em relevo, mas é o mesmo processo que acontece no sujeito normal. Eu acho que a gente, inclusive, leu isso, que a gente estava estudando alguns outros textos, e a gente leu o texto sobre atos falhos, a psicologia da vida cotidiana, 1902. Vocês lembram que a gente leu aquele texto? 1907, desculpa. Que o Écio, inclusive, ficou super chateado com o texto, porque o texto dava 5.000 exemplos, tinha 55 páginas de exemplo, não acabava nunca aquele negócio. Então, quer dizer, na virada do século XIX para o século XX, a gente viu muitas psicologias tomarem essa abordagem, inclusive a psicanálise. O que eu quis dizer com isso? Aparece muito na pesquisa e pouco na clínica. Eu quis dizer o seguinte: quando um sujeito aparece na clínica, a não ser que, agora eu estou falando do ponto de vista da psicanálise, tá? A não ser que alguma coisa assim, terrivelmente perigosa esteja acontecendo, alguma coisa terrivelmente perigosa esteja acontecendo, eu não consigo pensar nesses termos. Não sei se vocês me entendem, meu caro. Eu não consigo pensar nos termos de doença e normalidade. Por quê? E aí vocês podem criticar isso que eu estou falando, vocês podem investigar isso que eu estou falando, tá? Eu não consigo pensar nesses termos. Por quê? Porque a psicanálise, especificamente, é uma disciplina que está muito interessada com o fenômeno linguístico. Quero dizer, com a natureza do significante. Porque essa é a matéria com a qual eu trabalho. Então, eu estou muito preocupado com a natureza do que é dito e com a relação desse significante com outros, e a medida na qual isso constrói uma teia de trabalho que eu posso puxar e trazer de volta e tirando alguma coisa que estava na lama ali, e eu não tenho tempo ou RAM, ou, sabe, bandwidth, assim, capacidade
para entrar no assunto de... Vai lá, Paloma, depois a gente publica isso daí. Para entrar no assunto de normal e patológico. O que eu faço é recomendar ajuda quando eu acho que eu preciso. Quando eu acho que eu preciso de um acompanhamento psiquiatra, eu peço para a pessoa pedir um acompanhamento psiquiatra e eu faço um follow-up para ver como é que está indo o acompanhamento psiquiatra. Se precisar, eu me comunico com o psiquiatra. Quando precisa de um fonoaudiologista e assim por diante. Eu faço esses pedidos. Mas o meu trabalho, a matéria do meu trabalho, não entra nessas discussões, entendeu? Então, é uma questão que cada um de vocês vai ter que descobrir e construir no percurso de uma clínica. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa agora, de 5 minutinhos, para a gente levantar, tomar água. Aí eu vou abrir para as perguntas de vocês, comentários de vocês, e etc. E a gente termina depois. Pode ser? 5 minutinhos. Eu vou responder algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou responder de um certo jeito, que eu já conheço o Ezio um pouco melhor, presumindo o interesse dele na problemática filosófica da coisa. Eu acho o seguinte, Ezio, no fundo, bem no fundo escondidinho, no fundo do seu argumento, está a pressuposição de um sujeito natural. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a ideia de podar alguém, ou de definir alguém para ela poder existir no tempo, num certo tempo, presume que sem existe alguma sociedade que não precisaria podar, ou de que sem esse podar ele seria algum sujeito. Eu diria que a sociedade é menos restritiva do que ela é produtiva. Quer dizer, ela está menos podando os sujeitos quando ela está produzindo os sujeitos. Então, inclusive as sexualidades, as identidades e assim por diante. Então, do ponto de vista materialista, né, que eu sei que é o que te interessa. Então, eu diria assim, você tem toda a razão, e é importantíssimo esse ponto que eu, inclusive, não levantei, que o sofrimento tem a ver, está totalmente ligado com o reconhecimento desse sofrimento. Quero dizer assim, certas épocas reconhecem certas formas de sofrimento. Da mesma forma que certas épocas reconhecem certas formas de identidade. O William estava falando isso agora há pouco. Ele estava falando sobre a homossexualidade e a sexualidade. Mas isso é verdade também para as formas de sofrimento. Quer dizer, a gente cria, ou não, espaços na nossa cultura e no nosso tempo para certas formas de sofrimento. A profissão que hoje é a profissão de vocês era uma profissão de fringe, era uma profissão de periférica na virada do século passado. Entende? Era uma profissão só para casos extremos e para situações inusitadas. Não era alguma coisa que a pessoa ia para o terapeuta, entende? Para se desenvolver, que nem ela vai para a academia para se desenvolver. E vocês podem pensar no terapeuta, inclusive, se você quiser continuar nessa linha bem materialista, você pode pensar no terapeuta junto com a invenção da academia. Não a academia científica, da academia de levantar peso. No seguinte sentido, até o século XIX, a grande maioria dos trabalhos era físico. Entende? Você tinha que levantar madeira, você tinha que empurrar ferro, você tinha que carregar vaca, não sei o que e tal. Então não tinha necessidade de academia, porque você já tinha feito seu exercício do dia quando você chegava em casa. Meu tio é marceneiro, ele é o mais bonito e forte da família, ele nunca entrou numa academia, ele não sabe o que é, porque ele já faz academia o dia inteiro, a academia dele é o trabalho dele. É a mesma coisa com psicologia, você pode dizer a mesma coisa sobre psicologia, você pode dizer assim, a vida dos seres humanos até o século XIX, já era uma vida em comunidade, ainda era uma vida localizada, geograficamente localizada, ainda era uma vida limitada nas suas aspirações e nas suas dimensões subjetivas. E hoje a gente tem uma vida no quê? Um bebê nasce e você entute uma tela na cara do bebê que tem tudo que já foi produzido por seres humanos. Ele fica isolado a maior parte da vida na frente de telas, ele vai para a escola, ele vai para não sei o quê, ele tem não sei o quê, performance, quer dizer, é claro que ele vai precisar de uma terapia. Então, você pode pensar nessas duas atividades, da academia e da terapia, como consequências necessárias da invenção de novos sujeitos. Né? Da mesma forma que a roupa, por exemplo, foi uma invenção necessária para sujeitos europeus.
né? Porque os seres humanos evoluíram entre o Tigres e o Eufrates ali, um lugar onde você precisava de quase nada para sobreviver. A natureza dava. Então, sim, o sofrimento, ele exige reconhecimento. Ele se torna sofrimento no momento em que ele é reconhecido. Ele é produzido por uma sociedade, ele não é reconhecido. Ele é produzido por uma sociedade na medida em que ele é reconhecido. Essa inversão é importante para o materialista, né? E eu gosto muito dessa ideia sua de invasão, como experiência do sofrimento. Agora, eu diria assim, um psicanalista precisaria reconhecer que essa invasão externa é produto de uma, de uma estrutura interna. Quer dizer, ele precisaria reconhecer que essa invasão é uma invasão do eu e não do sujeito. Tá? E se você quiser, você pode fazer a diferenciação na forma linguística que o próprio Lacan faz, que é a diferença entre moi e je. Moi é objeto da frase. Moi, je ne pense pas que ça c'est vrai. E je é sujeito da frase. Je ne veux pas. Eu não quero. No sentido de que o que é invadido é o moi, né? É a nossa noção de eu sobre nós mesmos. O que invade é je, é o sujeito. Quer dizer, é tudo que vive no isso de mim, que a gente chama de id, né? Na tradução brasileira. É tudo que faz parte do sistema, mas não faz parte do eu. Então, essa invasão que parece externa, ela na verdade é uma invasão do próprio território, ela é uma guerra civil. Então dá para pensar que tem um caráter de invasão. Você pode pensar no caráter de invasão, por quê? Porque você vai ver na clínica, Ézio, quando você começar a atender, né? Você vai ver na clínica que a descrição do sofrimento psíquico é a descrição de uma invasão. O cara não sabe o que ele fala, certo? O psicólogo o psicanalista é que nem Jesus Cristo. Toda vez que o cara fala, a gente pensa assim, perdoe-os, Freud, meu senhor, eles não sabem o que falam. É assim, né? Quer dizer, o sujeito ele não sabe do que ele está falando. Então, ele fala, né? Deu vontade disso, ou eu não sei por que aquilo, ou de repente eu comecei a chorar. Quer dizer, ele não reconhece nenhum dos seus sintomas como dele. Por quê? Porque a gente tem domínio sobre o eu, a gente não tem domínio sobre o isso de nós, né? Sobre o sujeito. Então, parece, a olhos nus, como uma invasão. Da mesma forma que parece a olhos nus que não é possível que a gente tenha evoluído de células unicelulares, da mesma forma que parece a olhos nus que o Sol gira em volta da Terra. Sabe assim, a olhos nus é fácil a gente se enganar, a gente precisa do benefício de um corpo de estudo para entender que a coisa é um pouco mais complicada. Muito bem. Mais alguém tem um comentário, uma sensação, uma experiência sobre essa problemática de normal patológico? A quantidade é a qualidade negada. É legal isso, né? É legal pra caralho isso. É altamente psicanalítico. Eu não tinha sublinhado essa frase, né? Eu passei por ela correndo. Tá vendo o problema de passar correndo por um texto? É bem psicanalítica essa frase, né? Como se fosse um recalque, né? A quantidade e a qualidade negada. A quantidade e a qualidade negada. Esse exemplo da cor é muito bom. O William vai adorar esse exemplo da cor. Porque as cores são qualidades, elas são coisas que fazem a gente sentir coisas, elas são distintas, elas produzem uma experiência diferente para nós. Um músico gostaria de um exemplo também com as notas, né? Um Mi menor é completamente diferente de um Sol. Mas para um cientista, a diferença entre um Mi menor e um Sol é uma diferença de quantidade. Ao número da onda, a frequência dos hertz. Mesma coisa para as cores, né? A diferença entre o vermelho e o azul, para um cientista, é só a frequência da onda. Onda de tantos hertz e não de tantos hertz. E, claro, para um artista, isso é absurdo. A gente sabe que a diferença não é uma quantidade, a diferença é qualitativa. Como que a gente pode pensar? A ideia é muito bonita, porque
se a gente toma isso para o sujeito, a gente tem que imaginar assim, né? O patológico é, na verdade, o achatamento de uma situação que é tridimensional, né? Isso que ele está querendo dizer, né? Patológico, quando a gente fala do patológico, quando a gente fala da doença, a gente está organizando na forma de um contínuo, até aqui é normal, até aqui é patológico, alguma coisa que não está no contínuo, porque existe numa multidimensionalidade social, subjetiva, experiencial, histórica, ideológica e assim por diante. Não é à toa, e não vai ficar apagado aqui, que a divisão do patológico na história da modernidade, e depois a gente vai ver isso em História da Loucura, sempre foi e sempre esteve ligada à situação de classe. Voltando aí a essa tridimensionalidade que a Nayara está pedindo para a gente olhar, né? Sempre esteve determinando experiências de classe. É muito bonita essa ideia. Muito bom. A gente continua ela então, né? Semana que vem. Tá? Gostei muito.